Olá, meu nome é Alessandra Mello, eu sou repórter de política do Jornal Estado de Minas e a gente está aqui hoje para mais uma rodada do nosso Estado de Minas Entrevista. Hoje o nosso convidado especial é o deputado federal Paulo Abiac, o presidente do PSDB mineiro, e estamos aqui também com a nossa colunista de política, Berta Macarum, que vai nos ajudar na condução dessa entrevista. Muito obrigada aos dois pela participação no programa de hoje. Boa tarde, deputado, um prazer recebê-lo. Eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando ao senhor o que aconteceu nas conversações entre PSDB e Podemos para fins de uma incorporação ou fusão, que subitamente parece que naufragaram. Havia já praticamente um anúncio de que seria bem sucedida essa amarração e, de repente, foi anunciado o fim do noivado. O que aconteceu, deputado? Me permitam antes agradecer o convite. Para mim é uma honra muito grande participar dessa entrevista com duas jornalistas tão consagradas de Minas Gerais. Aqui nós temos o que há de melhor na inteligência da imprensa mineira e também no grande orgulho dos mineiros, que é o Estado de Minas. Portanto, me sinto muito honrado de participar com vocês desse programa. E mandar também aqui um abraço ao nosso pessoa que está nos acompanhando, né, participando do programa conosco. Mandar um abraço a todos e dizer, Berta, que o que aconteceu entre PSDB e Podemos é algo absolutamente normal, vamos dizer assim, para nós que estamos ali no dia a dia da política, para vocês que estão no dia a dia da imprensa. Tentamos uma aliança com o Podemos, identificamos no Podemos um partido que tem suas semelhanças conosco, também não chegou a ser nunca um partido ligado ao bolsonarismo, nunca ligado ao petismo, e isso nos trazia alguma identidade com o Podemos. Conversamos durante alguns meses, mas ao final prevaleceu no Podemos, não me pergunte por quê, porque sinceramente não sei, a ideia de que a ele só interessava a fusão, que na verdade, e talvez tenha aí, o problema esteja aí, na verdade era uma incorporação, o PSDB estava incorporando o Podemos. Tenho a impressão que isso incomodava um pouco eles. E assim tinha que ser, porque o PSDB é um partido muito maior do que o Podemos e, não obstante, ter hoje uma bancada de deputados federais em menor número. Mas nós temos prefeitos municipais, deputados estaduais, vereadores, um número, representação de diretórios estaduais e comissões provisórias, e a história, o legado, que não se compara, né? Um partido recém-criado, não obstante suas qualidades também. E, ao final, acho que o Podemos teve lá, através do seu presidente, problemas internos, problemas com seus militantes, e acharam o contrário, acharam que nós iríamos, vamos dizer assim, a nossa força se imporia sobre a deles, e assim resolvemos fazer, digamos assim, o fim do noivado. Mas continuamos muito amigos de todos, não tem problema nenhum, vamos caminhar juntos, até estamos, quem sabe, estudando possibilidade de federações, e aí não se exclui o Podemos. Esse seria um ponto interessante, né, Alessandra, a gente tentar compreender agora que caminho vocês rumam. Qual outra federação ou fusão, quais conversas estão em curso neste momento? Não, eu falo de maneira muito clara, Berta, sobre as nossas perspectivas, PSDB. Outrora, o partido que antagonizava o debate político com o PT, em um alto nível de debate político de nossa parte, e hoje, tal qual a política se encontra com seus problemas, suas dificuldades, seu radicalismo, né, sua, enfim, nível de inteligência bem diferente da nossa época, fato, não é opinião, mas nós temos várias alternativas. Primeiro, lidar com essa verdade que não nos aflige, de saber que em dado momento, por uma série de fatores que a gente pode explorar mais tarde aqui, o nosso eleitor migrou para o eleitor Bolsonaro, junto com o eleitor bolsonarista, para a direita radical. E foi decorrente de uma série de fatores. Depois até eu posso falar um pouco sobre isso, mas para não alongar a resposta. Nós podemos simplesmente conviver com um tamanho menor de legenda.
Nós fizemos 13 deputados federais na última eleição, porque tivemos 5 candidaturas, 5 no mínimo, 6 candidaturas a governador do estado. Vamos lembrar, do Rodrigo Garcia em São Paulo, que você pode imaginar, custou uma fortuna aos nossos fundos de campanha, que agora poderão ser dedicados integralmente à bancada de deputados federais. A do Eduardo Leite, nós tínhamos com ele um compromisso de dar todas as condições para que ele voltasse ao governo do estado, já que ele havia renunciado ao governo do estado e à reeleição para concorrer às prévias partidárias do PSDB. Talvez aí o PSDB teria sido outro se tivesse vencido, mas venceu o então governador João Dória, de São Paulo. Apostamos em candidaturas que depois, infelizmente, as pessoas vitoriosas ou derrotadas deixaram o partido, como foi o caso da Raquel, lá de Pernambuco, do Pedro Cunha Lima, da Paraíba, também aqui em Minas, com o Marcos Pestana, também não tivemos um bom desempenho, e os que ganharam a eleição, como o governador Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul. Portanto, restou muito pouco para investir na formação de uma bancada. Nós tínhamos compromissos com essas pessoas candidatas ao governo do estado. Agora, eu acho que dentro de um novo planejamento visando a ampliação da bancada, eu vejo uma perspectiva fantástica do PSDB elevar muito o número de parlamentares. Muito. Tanto é verdade, posso dar nomes, muitos dos deputados que saíram na janela passada para outros partidos por causa da falta de fundos para as suas respectivas campanhas estão agora querendo retornar dentro dessa nova lógica de fortalecer a bancada do PSDB na Câmara dos Deputados. Não adianta termos muitos governadores, temos que ter uma bancada representativa para participar do debate político e voltar com o tempo a ser grande. Eu não me preocupo com... E acho muita graça, e acho que todos nós do PSDB achamos muita graça com aqueles que profetizam o enterro, o velório, mandam coroa de flores para o enterro do PSDB. Isso não vai acontecer. Nós somos do centro político, nunca fomos nem Lula nem Bolsonaro. Nossa força no interior do Brasil é imensa. Elegemos agora um grande número de prefeitos, um grande número de vereadores, mais de 1.500 vereadores em Minas Gerais. E eu acho que nós estamos bem vigorosos na base, que é a força do partido. Agora, é claro, com esse radicalismo que estamos vivendo, é natural que não possamos imaginar ser a maior bancada da Câmara, a segunda maior bancada da Câmara, a terceira, ainda não, mas no futuro podemos sonhar com isso. Deputado, o PSDB foi um grande partido, como o senhor disse, antagonizou com o PT há muito tempo, esteve na presidência da República, quase conquistou a presidência da República com o Aécio Neves, na disputa segundo turno com a Dilma. O que aconteceu? E qual a participação e a responsabilidade que o senhor avalia do deputado federal Aécio Neves nessa derrocada do PSDB? Não, eu acho, em primeiro lugar, que foi uma série de fatores, né? Que vem primeiro, antes de qualquer análise de problemas individuais. Eu acho que, em dado momento, o eleitorado brasileiro cansou dessa polarização, o que é absolutamente normal, como cansou lá atrás da polarização PSD-UDN, como cansou em certo momento da polarização, outras tantas que tivemos no Brasil. O eleitor cansou um pouco disso. Vieram aqueles movimentos, vem para a rua, Renova Brasil. Isso vem na esteira também do lavajatismo. Nós vamos lembrar aqui de um fato histórico muito representativo para mim nessa mudança de chave do pensamento do eleitor em relação ao PSDB e do PT. Quando Lula vai condenado e é levado a cumprir pena em regime fechado, houve um sentimento de alguns setores da política brasileira, setores do Ministério Público, setores do Judiciário, setores do universo pensante brasileiro, de que esse castigo deveria ser dado a todos os atores daquela fase da política brasileira. E deu-se início, então, um processo de perseguição política. Hoje está comprovado isso, porque estão todos absolvidos de todos os seus processos, a pessoas do MDB, como o caso de Michel Temer,
e eu falo isso com grande acontecimento dos fatos, porque eu fui o relator da denúncia que tentou afastá-lo da presidência da República, fui o relator na Comissão de Constituição e Justiça e depois relator de plenário. E mantivemos o Temer, mas aquilo acabou com a popularidade dele naquele momento. E que, na mesma época, foi para cima dos principais nomes do PSDB. Beto Richa, no Paraná, chegou a ser preso. Marconi Perillo, em Goiás, chegou a ser preso, infelizmente. E o Aécio Neves, que não passou por isso, mas teve um enorme desgaste. Então, todos foram absolvidos logo depois. Todos passaram por sofrimentos terríveis. Passaram por sofrimentos não tem como serem mensurados por ninguém. Só eles sabem a dor deles e nós somos próximos, sabemos. Isso custou um dano enorme para o PSDB. Também outros, Zé Serra também teve muitos problemas, enfim. E esse eu acho que é um dos fatores do desgaste do PSDB. Depois vieram erros individuais e eu diria erros lamentáveis. João Dória foi péssimo para o PSDB. Era uma figura absolutamente fora. Ele não compreendia o que era o papel dele. Isso acontece em São Paulo também. Não é só aqui em Minas, não. Ele não compreendia o que era ser governador e líder político, chefe político. E causou enormes prejuízos para o PSDB. Com uma desagregação interna muito grande. Tudo isso culminou com um desgaste muito grande, mas nada que não possa ser revertido com muito trabalho, com uma união, como há hoje, em torno de figuras com muita experiência política, como Tasso Gereissati, o próprio Aécio, já refeito desses problemas, porque é absolvido de todos os problemas, Marconi Perillo, presidente atual do partido, enfim. Estamos trabalhando para reorganizar o partido e tenho certeza absoluta, vamos conseguir. O ex-governador, ex-senador Aécio Neves, a gente tem visto algumas pesquisas de opinião que incluem o nome dele em sondagens. Qual é a perspectiva hoje política dele? Ele pretende concorrer ao governo de Minas? O que vocês no PSDB pretende sair ao Senado? O que vocês estão pensando? Berta, você conhece o deputado Aécio Neves muito bem também, entrevistou várias vezes, acompanhou a trajetória dele aqui no governo do Estado, como senador, como candidato a presidente da República, você também, Alessandro. Aécio decidiu ser candidato a governador de Minas, eu me lembro disso pela primeira vez em 2002, em junho do ano da eleição. Não é? Eu digo mais, na época eu estava cobrindo em Brasília, ele era presidente da Câmara, ele dizia para todo mundo, eu só serei se o Itamar Franco me apoiar. E aí tinha aquela briga, né, do Itamar com o Newton Cardoso. Exato. Né? E o Itamar, para se vingar do Newton Cardoso, exato, apoiou o Aécio. Exato. Eu diria a vocês que são anos de vivência política, como tem também, muito menor do que ele, obviamente, porque fui entrar, meu primeiro mandato de deputado federal em 2006, eu já tinha 40 anos, ele entrou com 20 anos na política. Mas nós, em casa, que acompanhamos a política dos nossos maiores, no meu caso, do meu pai, do caso dele, do pai e do avô, dos dois avós, inclusive, eu acho que eles nós carregamos, vamos dizer assim, uma certa, vamos dizer assim, lidamos com essas pressões de uma maneira tranquila. E são muitos anos de vida pública, de experiências vividas por eles, eleições majoritárias disputadas, não só as do avô, as do pai, as dele, as do Anastasia, e etc. Então, eu acho que ele sabe muito bem jogar e trabalhar com o tempo, né, e o que o tempo oferece de informações, vamos dizer assim. O próprio andar da carruagem vai mostrando por onde deve ser o caminho, e acho que realmente ainda é um pouco prematuro sair dizendo que é candidato a vice-presidente, sair dizendo que é candidato a governador. Você repara que o próprio Rodrigo Pacheco,
usando um pouco dessa sabedoria mineira, admite, mas com ressalvas, né? E acho que pode-se esperar surpresas aí por parte do Aécio, que tem, como eu tenho, no sangue, esse componente terrível que se chama política. Deputado, é interessante, o senhor está fazendo está rememorando, né, esse tempo. Hoje a gente vive um momento, um contexto, um macro contexto político completamente diferente, com a introdução das mídias digitais, com a política em tempo real, a tecnopolítica, né, uma nova ordem mundial, uma nova ordem tecnofeudal, inclusive. Então, a gente tem hoje uma nova forma de fazer política, Sim. não é? Como que vocês que se formaram, tiveram uma formação política dentro de um momento, um contexto em que o debate mais qualificado em cima de temas, havia oposição duríssima, né? Sim. Às vezes até desleal, mas o debate ele não saía do campo de certos valores democráticos. Sim. Vocês, PT e PSDB, se comiam em plenário, mas não cruzavam linhas constitucionais que têm como fundamento a democracia. Como é que é hoje assistir aí o negacionismo em relação à ciência, o negacionismo muitas vezes em relação à própria democracia, à história? Como que é isso para vocês? A ditadura? Olha, eu diria para vocês que é terrível, muito desestimulante, porque o debate político, esse é bom de ser feito. Esse é bom de ser feito. Eu fui líder da oposição ao governo da Dilma 2 anos e tinha discursos duríssimos. E algumas vezes levei a melhor, outras tantas vezes levou a melhor o meu oponente, então o líder do governo, que tinham figuras, o PT tinha figuras talentosíssimas na tribuna. Eu tinha que liderar, para você ter uma ideia, vice-líderes muito preparados e competentes, como Antônio Carlos Magalhães, Ronaldo Caiado, no ano seguinte, Roberto Freire, no Cidadania. E eles me cobravam muito, não foi fácil. Então, eu ficar no plenário assistindo aquele espetáculo de horrores que está hoje, o debate na Câmara dos Deputados, é realmente absolutamente desestimulante, dá vontade realmente de deixar a vida pública. A gente se sente ainda, de certa maneira, um pouco motivado pelas inúmeras melhorias que a gente faz nas cidades do interior, pela quantidade de estações de tratamento de esgoto e de água que a gente faz, trazendo benefícios diretos à população, estradas, pavimentações de ruas. Isso, de certa maneira, acalenta um pouco o coração da gente, já bem machucado com o ambiente hoje político de Brasília. E o ambiente político hoje entre os partidos e nos partidos também. Essa questão da rede social, a rede social trouxe benefícios, lógico que eu tenho que admitir, trouxe grandes vantagens, trouxe talvez mais informação para as pessoas, sobretudo aqueles que estavam mais distantes dos grandes centros e tal, mas qualificou muito baixo a consciência política do brasileiro. Então, o mau gosto passou a ser um elemento fundamental no sucesso da atividade política. Aquela coisa teratológica, meio auditório de programa de piada e tal, que havia ou ainda há no Brasil, passou a fazer parte da política brasileira. Cita um exemplo mais concreto. Você sabe que tem muitos. Porque para a gente não falar em cima do concreto, né? Você sabe que tem muitos. O senhor está dizendo dos deputados que fazem, dos parlamentares que ficam nessa coisa das redes, da lacração, dos vídeos para ganhar engajamento. Você sabe que eu acho. Isso incomoda o senhor? Você sabe que eu acho que isso é até uma outra vertente do problema.
Essa questão da pessoa ficar falando para si mesma no WhatsApp, para depois ver se ficou bonitinho ali, se ficou legal, e depois disparar para milhares de pessoas, também está contaminando, está prejudicando o debate político. Eu, outro dia, fui testemunha de um episódio, vou contar aqui em rapidíssimas palavras para não tomar tempo na minha resposta, de um episódio engraçadíssimo. Um deputado muito badalado aí das redes sociais. Da Mineiro? política. Não, eu não quero fazer Tudo referência, bem, claro, eu não quero fulanizar, né? Ele gastou todo o tempo da orientação partidária. Eu estava prestando atenção na orientação dos partidos. Eu estava ali preocupado quem é que estava orientando a favor, sim, etc. e tal. Ele gastou todo o tempo fazendo, como é que chama isso? Fazendo vídeos de coisa. Na hora de votar, o presidente avisou, vou encerrar, ele não tinha votado ainda. E ele ficou assim, é sim ou não, é sim ou não, é sim ou não, é sim ou não. Ele não tinha a menor ideia o que ele ia votar. E um colega gaiato, falou, é para votar não. Ele foi lá e votou não. Depois ele ficou com raiva do deputado, que na verdade tinha feito uma brincadeira com ele, porque era para ele ter votado sim. Então, porque confunde um pouco. Se você não prestar muita atenção... Claro, é muito confuso tudo isso, né? Confunde ali o sendo votado. Então, processo o senhor está nos dizendo legislativo. que há deputados que votam sem saber o que estão votando? De tanto ficar prestando atenção naquilo que vão divulgar através das suas redes sociais. Outros tantos sempre existiram, porque não prestam a mesma atenção, mas o nível da preocupação com o que estava votando diminuiu assustadoramente. Fica difícil dizer que isso é um resultado da rede social, mas com certeza o excesso de uso das redes sociais para fazer likes, para fazer lacração, para fazer com que as pessoas fiquem conhecidas, falando um monte de bobagem, um monte de demagogia, um monte de coisa que você não tem o menor sentido na prática. Só existe um mundo surreal de certas figuras que não contribui, não dialoga, que não constrói, A política é a construção através do diálogo. Não a exploração das diferenças na busca pelo radicalismo, que é o que, em regra geral, buscam fazer. Isso tudo está deformando a atividade política de uma maneira assustadora. E eu tenho visto muitos deputados de muito boa qualidade, de excelente, inclusive de longa trajetória política, optando por deixar a política porque realmente não conseguem se adaptar mais a esse sistema. E nós temos, o senhor está colocando um ponto, como que, de fato, a atividade política hoje ela está sendo conformada pelas novas tecnologias e pela possibilidade de um contato direto, imediato, do político com o seu eleitorado. Não é? O que tem o seu lado bom, no sentido de que você pode ter um contato direto, mas você também tem uma situação de abusos, não é? Com desinformação circulando, com informações que prejudicam a saúde das pessoas, circulando livremente nas redes, ataques que a honra, não é, das pessoas. Ou seja, você é livre para dizer, mas quem está sendo atacado também tem seu direito, não é, de se defender e de se proteger da verdade, sendo que essa velocidade do ataque ela é muito maior do que a possibilidade de uma defesa via judicial. Então, hoje a gente tem no âmbito do Supremo uma discussão em relação à regulamentação das mídias digitais. Qual é a sua posição sobre isso, deputado? Eu sou francamente a favor da regulação das mídias sociais. Eu presidi em 2013 a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, que era uma comissão que importava muito ao PSDB naquela época. Eu fui designado para a missão para não permitir que o governo do Lula, naquela época, quisesse fazer a regulação da mídia, da televisão, da imprensa escrita, falada e televisiva. Havia um movimento dentro do PT para, de certa maneira, fazer ali digamos assim, uma tentativa de obstruir a liberdade da imprensa, do jornalismo sério, do jornalismo praticado pelos jornais, rádios e televisão.
Mas eu me deparei, do meio do ano para frente, com o problema da rede social. E logo eu percebi a necessidade de também me colocar na defesa da regulação das redes sociais. Porque aquele é um ambiente que ainda todo mundo tinha dúvida do que seria, mas que todo mundo pregava que tinha que ser democrático. E eu ficava imaginando o que ocorreria com tamanha liberdade nas redes sociais. E agora o que nós estamos vendo é isso. Pessoas de maior idade sendo tapeadas, crianças tendo, jovens tendo intimidades reveladas, golpes, tudo isso é muito sério, difusão até de atividades criminosas, mas num dos aspectos, talvez não seja o pior, antes esses crimes que eu estou mencionando, a baixa qualidade da atividade política em decorrência também dessa liberdade. Esse é um ponto. Eu só queria explorar um pouco mais essa questão das mídias digitais, deputado, pelo seguinte: o jornalista e a mídia tradicional, quando faz a sua reportagem, o seu artigo, assina, ele tem ali o nome, o CPF, né? Tem um rosto. Vocês são treinados para isso. Né? Tem um rosto que está ali colocado. E se responsabiliza. Ele pode agradar. Vocês estudaram para isso. Você pode agradar ou não, mas obviamente o que está publicado ali é passível de responsabilização e tanto o jornalista quanto o veículo também responde solidariamente por eventuais situações que possam ser entendidas como ofensa à honra ou a difamação, algo assim. Por que hoje a gente vê tanta resistência, principalmente os parlamentares do PL, em fazer um debate sobre a responsabilização das plataformas? Porque, afinal de contas, o algoritmo é quem distribui. Não é? O algoritmo é quem distribui, de fato, são as plataformas que vão dar uma maior repercussão ou menor repercussão a um determinado post ou a um determinado apelo que é feito ali. Por que o senhor acha que tem tanta resistência assim da bancada do PL em fazer essa discussão? Bom, aí eu coloco para você, Berta, se você me permitir, dois aspectos. O primeiro é porque o PL soube se organizar para trabalhar com as redes sociais, né? Isso está ali na origem do PL, lá atrás. Eu não sei quem foram os idealizadores desse movimento, mas de fato o PL, o bolsonarismo nasce muito com esse uso muito forte das redes sociais. Esse é um aspecto estratégico ou não. Então, hoje, o PL trabalha contra porque a rede social ajuda a divulgação das imagens do Bolsonaro. São sempre imagens... ele gera imagem, isso é fato. Ele não deixa de ser, gostem ou não, bom gosto ou mau gosto, mas ele é um showman. Ele vai para o hospital e aparece tirando a sonda. O senhor faria uma foto dessa, deputado? Nunca, jamais, em hipótese não teria nem cercadinho. Se um dia eu fosse presidente da República, eu jamais me submeteria a um cercadinho para dar entrevista, falar tudo que viesse à cabeça e etc. Né? Quanto mais também não teria os mesmos pontos de vista dele em relação a praticamente a grande parte daquilo que ele acreditou, vacinas e etc. Mas, para não perder um pouco o fio da meada, eu acho que esse é um aspecto. Mas o outro aspecto grave é o seguinte: não se consegue votar mais nada desse tipo, coisas dessa importância, coisas que fazem bem para o país, ou que fazem bem para o Estado brasileiro, não se consegue votar mais nada. Por quê? Porque também aconteceu, em paralelo a tudo que nós já falávamos aqui, essa decadência da vida política no Brasil, vem acompanhado de um outro fator: a proliferação das legendas partidárias. Não há democracia no mundo, não há governos que se sustentam e não há democracia no mundo que exista com tantos partidos políticos. É tão fragmentado o Congresso Nacional que você não consegue fazer maioria, nem para votar, nem para... Mas agora a gente está vendo um movimento inverso, né? Agora tem um movimento inverso. A gente teve essa federação do PP com a União, agora é a nova maior bancada, e a gente vê um movimento inverso de fortalecimento extremo do Legislativo,
Hoje, entre os três poderes, o mais fraco é o executivo. E muito desse fortalecimento do legislativo ele vem por uma certa independência que os parlamentares alcançaram com as emendas impositivas, né? Os parlamentares hoje são unidades orçamentárias, não é, deputado? O senhor acha, qual é o peso que o senhor vê nessas emendas parlamentares para, por exemplo, a reeleição dos deputados? Me permita também fazer uma observação. Estamos aqui fazendo uma análise muito inteligente, meus parabéns. Vocês estão provocando esse debate muito, muito inteligente, muito profundo. Eu vejo a coisa. Tem um antes desse núcleo orçamentário. É a incapacidade dos técnicos, dos ministérios, da esplanada dos ministérios de Brasília, de conhecer os problemas do Brasil mais distante. Quando é que um técnico do Ministério da Educação ou da Infraestrutura ia descobrir que lá no distrito, aqui está um exemplo, da cidade de Almenara, ou de, falar aqui uma que eu não sou votado, Victionha, vai ter lá num distrito desse município uma ponte que está caindo e que está impossibilitando salvar pessoas que estão doentes, que moram numa comunidade, moram numa pequena comunidade rural. Nenhuma chance. Sim, não, esse argumento, ele é inequívoco, não é? Eu acho mas correto. Isso é incapacidade do governo se organizar. Pois é, mas por outro lado, por que o Congresso resiste tanto em implementar regras de transparência nessa destinação dos recursos? E mais, não é? Tem um outro ponto. Você também dissipa muito essas emendas. Às vezes é uma ponte, mas às vezes é um show, né? Às vezes são outras emendas PIX, que ninguém consegue detectar exatamente, e daqui a pouco começam a surgir escândalos. Já tem alguns aí sendo investigados. Então, por que a resistência do Congresso em ter mais transparência nesse processo? Complementando, deputado, até o senhor falou da dificuldade dos técnicos de descobrirem uma ponte, mas o parlamentar sempre apontou a necessidade do recurso ir para aquele distrito. E sempre foi feito um procedimento prévio que garantia que aquele dinheiro tivesse um lastro, tivesse uma origem, uma garantia da aplicação correta, uma fiscalização. Hoje o que a gente vê muito, cada dia mais, o dinheiro chega diretamente nas contas das prefeituras, e a gente tem, por exemplo, aqui em Minas Gerais, 92 municípios até agora, dados do TSE recente, não apresentaram como as emendas de 20 a 23 foram aplicadas. Eu acho que o princípio básico da administração pública é a transparência, e que garante, inclusive, que o eleitor possa fazer esse rastreamento. Não, em primeiro lugar, eu quero te dizer que eu concordo completamente com o que vocês estão dizendo. Eu só coloco recursos para os meus municípios para áreas muito bem identificadas. Saúde, infraestrutura urbana ou de ligação de estradas vicinais, né? Máquinas agrícolas, estações de tratamento de água e esgoto. Eu tenho situações muito bem definidas para onde eu indico os meus recursos. Sou absolutamente contra a falta de transparência. Quem trabalha comigo sabe que, inclusive os meus prefeitos, que não espere de mim emenda de festa. Jamais enviei uma nesses meus 5 mandatos, jamais enviarei. Procuro trabalhar com prefeitos honestos, e quando é o primeiro sinal de que não prefiro não ser votado na cidade, por maior que seja a força política do prefeito. E emenda de festa dá voto, né? Deve dar, não sei. Nunca experimentei. São muitas. Sou contra, sou absolutamente contra. Sou contra a emenda de comissão, sou contra a emenda PIX, sou contra... Essa questão da emenda PIX, você tem que partir do pressuposto seguinte: ela surgiu, e aqui não vem defesa da emenda PIX, ela surgiu porque você mandava uma emenda de infraestrutura para a Caixa Econômica, para o município tal, a Caixa Econômica Federal demorava 3 anos para executar, fazer convênio, etc. e tal. Ou seja, quando estava pronto para executar, o dinheiro que você mandou, que dava para fazer a obra inteira, dá para fazer 20%, 20%, 25%.
Então, um gargalo na gestão desses recursos. Não, é a falta total de gestão, a incompetência, a incapacidade da máquina pública federal que acaba levando a essas deformidades que acabam gerando mau uso da verba e etc. Mas acho que também tudo começa com uma péssima administração. Um governo federal que tem 30 ministérios pode cuidar bem de alguma coisa? Claro que não. Não tem a menor chance. Tem que dar tudo errado. Então eu parto desse princípio. Está correto o legislativo fazer emendas? É uma parte das emendas, né? Não são todas. Não está. Mas por que aconteceu isso? Porque também o governo federal não conseguia fazer o empenho, o convênio e o início da obra. Demorava-se tanto tempo que era melhor chegar à conclusão de que era melhor mandar o dinheiro para o prefeito fazer. Mas está dando problema. Deputado, queria voltar no assunto aqui rapidamente. O senhor estava falando sobre voltar aqui um pouquinho, o senhor estava falando sobre essa questão hoje da mudança da política. Parece que houve uma quebra também de uma coisa importante, que inclusive muito cara para os mineiros, que sempre foi o diálogo dentro da política, o rito dentro da política. Né? A gente vê, por exemplo, no caso aqui de Minas Gerais, Minas Gerais tentando negociar com o governo federal a dívida bilionária de Minas, uma das maiores dívidas, né, com a União. E não tem o diálogo, tem sempre embate entre o governador Romeu Zema e, às vezes, o vice-governador Matheus Simões também. E, às vezes, muitas críticas em relação à postura do governador Zema, muito agressiva nas redes sociais. O PSDB, que sempre foi um partido liderado na época em Minas, pelo senador Aécio Neves, pelo deputado federal Aécio Neves, sempre prezou muito pelo diálogo. O Aécio foi eleito com apoio do Lulécio, conversava com todos os partidos, com todas as bancadas, mesmo em atrito com o governo federal, sempre teve esse diálogo. O senhor acha que isso se perdeu em Minas Gerais e qual é o custo disso para o Estado? Bom, isso se perdeu em Minas Gerais, eu não tenho a menor dúvida. E o surgimento... E aqui, devo dizer de antemão, que falo com todo respeito do governador Zema, que acho que até pode ser um homem bem intencionado, um homem honesto, mas a falta de conhecimento sobre o que se trata exatamente, sobre o que é ser exatamente o governador do Estado de Minas Gerais, eu acho que ele tomou um susto quando foi eleito, ele não estava preparado para o exercício do cargo. Acho que está um pouco o vice, que me parece um homem até inteligente, pelas vezes que conversei com ele e pelo que ele revela, é professor de Direito, quer dizer, um homem, mas também era vereador na Câmara em Belo Horizonte, sem qualquer demérito para a Câmara de Belo Horizonte, mas foi um salto muito grande para ter tanta responsabilidade em mãos. E, sobretudo, o seguinte, a negação à política, porque sempre disseram, não somos políticos. Isso talvez tenha sido o maior erro. Agora ele está tentando consertar isso, dizendo que se arrepende de não ter entrado na política mais cedo. A política é a coisa mais nobre que pode haver na vida, é a atividade humana mais nobre, a política. Claro, quando feita de forma honesta, de forma ética e etc. Mas renegar a política é um equívoco, porque a política é o caminho para se resolver as coisas. E você vai se lembrar, no governo Aécio, o Aécio, numa estratégia vinculada ao PT, lançou a candidatura do Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte. E quantas obras foram feitas em Belo Horizonte com esse acordo? A duplicação da Antônio Carlos, a linha verde. Então, tem muitas coisas que surgiram a partir de uma convergência para o bem de Minas, para o bem de Belo Horizonte, uma cidade que precisava de obras. Então, eu acho que, ao contrário, no sentido inverso, está acontecendo agora. A falta de capacidade política do governador de ser oposição, o uso disso como elemento de busca de likes, de seguidores, de rede social e etc., acabaram colocando o governador do Estado de Minas Gerais numa linha de afastamento cada vez maior do governo federal. E
enquanto isso, muito mais sabidos politicamente, muito mais inteligentes politicamente, pessoas que também não são de origem política muito antiga, como o governador do Paraná, como o governador da Bahia, como o governador de Goiás, já é um político bastante já vivido, né? Conseguiram investimentos enormes para esses estados. E eu acho que Minas está perdendo o bonde da história. Eu vejo esses estados, a continuar Minas do jeito que está, já estão superando Minas em vários índices econômicos. Minas está perdendo cada vez mais, exatamente por causa dessa falta de engenhosidade política, de capacidade de dialogar, de fazer oposição, mas é uma coisa não prejudica a outra. Como eu te contei, que um pouco antes da entrevista, eu era líder da oposição ao PT, mas eu sentava com o PT para tratar de pautas de interesse do Estado brasileiro. Então, eu acho que gerou exatamente uma má vontade imensa, que é normal que gere, com vistas à renegociação da dívida, com vistas à compensação do pagamento da dívida, troca de investimentos fortes em infraestrutura no Estado. Porque quando você negocia com o governo federal, você dá com uma mão, você recebe com a outra, sempre foi assim. Olha, o governo federal, eu vou te entregar a Codemig aqui para abater, etc. e tal. Mas cadê o meu metrô? Cadê as duplicações das minhas rodovias federais? Minas perdeu lugar. Nós éramos respeitadíssimos, Berta, respeitadíssimos no Congresso Nacional. Quando havia um bolinho assim com 4 mineiros, passavam os deputados por lá e falavam assim, toma cuidado aí com esses mineiros aí, que vocês resolveram conversar, hein? Alguma coisa daí de muito séria vai sair. Porque, né? Hoje nós somos motivo de piada. Exatamente por causa desse estado. Por que é motivo de piada? Assim, o senhor apontaria em particular algum parlamentar que o senhor acha mais histriônico? Não falaria assim individualmente de ninguém. Ou de algum político aqui de Minas que o senhor apontaria? A fase de Minas, mais pelo que não conseguimos construir nos últimos anos, eu diria se serve para o legislativo, nas últimas 2 legislaturas. Uhum. Se serve para o executivo, serve para as 2 últimas mandatos. Né? Não se conseguiu construir, conseguiu-se desmontar. E eu fico com muito receio do que será Minas daqui a 20, 30, 40 anos, porque não há políticas de preparo para Minas Gerais daqui a 20, 30 anos. Há, sim, um desmonte, inclusive da imagem, de sabedoria que o político mineiro carregava, de qualidade intelectual que o político mineiro carregava, de habilidade política que o político mineiro carregava. E isso, infelizmente, está sendo desmontado. Nesse momento, existe uma discussão grande em relação à questão dos vetos do Propag. Qual que é o seu sentimento em relação a isso no Congresso? Existe já um posicionamento? O senhor acha que realmente é necessário a derrubada desses vetos, uma vez que o Propag já em si introduz condições muito mais favoráveis para a renegociação da dívida de Minas com a União? Como é que o senhor está vendo hoje o Propag, a tramitação desses vetos lá no Congresso? Não, eu vejo o Propag como dizer que ela é uma ótima solução, não é. Dizer que haveria outra solução, haveria. Haveria sim. Minas é o estado síntese do Brasil. Minas é como o coração do corpo humano. Por aqui passam todas as artérias. São as estradas que cortam o Brasil, passam dentro de Minas Gerais. Minas tinha que ter tido um tratamento muito diferente das dívidas dos outros estados brasileiros que têm situações semelhantes. Porque Minas, não duvidem, Minas representa todo o Brasil. Certa vez,
devo aqui contar isso também para vocês. Mas não, só lembrando, mas não teve, inclusive, nos governos do Fernando Henrique, porque a fundação dessa dívida, no contexto do Plano Real e no contexto das exigências à época dos organismos internacionais de você ter políticas de fiscais mais rígidas, não é? Você teve, a União, ela incorporou as dívidas dos estados em 98, que os estados tinham essas dívidas, e a dívida de Minas foi fundada em 98, que era o governo Eduardo Azeredo e o governo Fernando Henrique, né? E ao longo do tempo, não é? Inclusive no último governo de Jair Bolsonaro, nada foi feito para se alterar as rígidas condições com que o Estado é tratado, né? Portanto, eu queria só entender quando o senhor diz que algo poderia ter tido um tratamento melhor. Quem deveria ter tratado melhor? Porque o que a gente está vendo é só governo após governo mantendo essas condições draconianas de cobrança, não é? De um Estado que é exportador de commodities e que foi muito prejudicado pela Lei Candir, mas que, por outro lado, também, né, aqui os governos foram sempre muito dóceis, aceitaram o regime de recuperação fiscal, foi a opção do governador Romeu Zema no seu primeiro mandato, certo, não havia outro, não, mas não se tentou construir nada, né? Não houve críticas, não houve um posicionamento, uma tentativa de construção política, como foi feita agora, saindo aqui da Assembleia Legislativa, né? Então, um pouco nesse sentido que eu só queria entender melhor a sua colocação. Eu imagino que, vamos lá, no governo Fernando Henrique Cardoso, nós estávamos falando de uma dívida pequena, né? Uma dívida pequena, perfeitamente suportável e decorrente de uma série de empréstimos que foram feitos visando investimentos necessários à época, e em contrapartida foram feitas várias privatizações para diminuir como contrapartida as condições impostas pelo governo federal para emprestar aquele dinheiro. Vamos ao governo do Aécio, foi possível fazer quilômetros e quilômetros que uniam cidades e cidades. De novo, a dívida ainda não era uma dívida que inviabilizava as contas públicas do Porque também eles pagavam, né? Sim. Pagavam as parcelas. Eles pagavam as parcelas e, mais do que isso, havia a contrapartida do governo federal com investimentos federais de grande monta. Todas essas obras que a gente citou aqui, Linha Verde, duplicação da Antônio Carlos, enfim, tudo que foi feito em Minas Gerais e em Belo Horizonte nos últimos anos foi feito também com a contrapartida do governo federal, em grande parte, colocada sempre na balança a questão do pagamento da dívida com o Tesouro Nacional. A coisa descarrilhou completamente, no meu modesto modo de ver, no governo Pimentel, onde a despesa pública aumentou assustadoramente, praticamente duplicou, triplicou o aumento da despesa corrente mensal e anual do Estado de Minas. E, no meu modo de ver, não foi enfrentada da maneira correta pelo atual governo do Estado, e, não obstante, terem havido, inclusive, oportunidades para isso, lamentáveis oportunidades para isso, porque foram os desastres de Brumadinho e de Mariana, mas que também não foi possível, com essas indenizações das mineradoras causadoras daqueles acidentes, uma diminuição do tamanho da dívida. A solução vem do Senado, do Congresso, do Rodrigo Pacheco, com a minha contribuição modesta, participei de algumas reuniões, o Estado é esse. Agora, temos que lembrar da questão da Lei Candir. Você lembrou muito bem. Minas tinha um crédito gigantesco a receber por não pagamento, eram as chamadas decorrências, né? Créditos. A desoneração das exportações, que foram negociadas
Valores baixos. O preço literalmente de banana. Ou seja, por 8 mil. Sim, na verdade, Minas, segundo para mim, isso é um horror. Segundo a Assembleia Legislativa, foram várias comissões especiais estudando, debatendo esse processo. Girava em torno de 150 bilhões a compensação de Minas, não é? E, de fato, no primeiro mandato do governador Romeu Zema, foi feito um acordo no governo Jair Bolsonaro em que se aceitou, mediado até pelo Supremo, que a questão foi discutida lá, o Estado aceitou 8 bilhões de compensação. É aí que eu digo, é aí que eu coloco, vamos dizer, é aí que eu aponto para o grande problema. Será que um político mais experiente, talvez com maior autoridade no exercício do cargo, e olha, repito, aqui não é uma crítica individual à pessoa do governador. Eu sou de um tempo em que se respeitava a figura do governador, sendo contra ou sendo a favor. Eu não sou a favor do governo Zema, todo mundo sabe disso. Mas também não vou aqui dizer que são só defeitos, etc. Eu só trago ao nosso debate de alto nível aqui, se um político de estatura, vamos dizer, de estatura, e essa estatura ela é alcançada com o tempo. As pessoas vão alcançando essa estatura com a vivência política nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, muitas vezes nos executivos municipais, vai se ganhando capacidade de olhar de igual para igual com o presidente da República. Em tempos passados, costumo dizer isso, não é a primeira vez que falo, um presidente da República não tomaria uma decisão grave para o povo brasileiro, inclusive uma reforma tributária, uma reforma da Previdência, principalmente algo que dissesse respeito a Minas Gerais, sem vir aqui, como muitos vieram, dialogar com o governador do Estado de Minas Gerais. O governador do Estado de Minas Gerais, desde que saiba utilizar o cargo para os interesses de forma madura, né, pode e vale muito, Talvez tenha havido também esse processo de que é a segunda maior bancada também, né, deputado? Segunda maior bancada, maior número de municípios do Brasil. Como eu falei, segundo colégio eleitoral. Segundo colégio eleitoral. Geralmente quem ganha em Minas nas últimas eleições ganhou a eleição para presidente do Brasil. Mas não é isso. É a história e a tradição de Minas. Quantos presidentes da República são mineiros? Vamos lá, desde Washington Luiz, Arthur Bernardes, posso ter esquecido de um, Campos Salles, Campos Salles não, Delfim Moreira, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Itamar Franco. Dilma Rousseff é mineira. Mas nunca foi. Nunca atuou da politicamente no Gema, Estado, é verdade. Ele sempre atuou no Rio Grande do Sul. Enfim, a história política de Minas, desde a Inconfidência Mineira, desde José Bonifácio, o patriarca da independência, nos colocou numa posição de maquinista, não de vagão. O senhor está querendo dizer que agora nós estamos na posição de vagão, deputado? Olha, ficaria feio eu dizer que é culpa de alguém, não é. Da conjuntura, da circunstância, das representações dos parlamentares do Congresso Nacional. Estou aqui para apontar dedo contra ninguém, estou para dizer que Minas vive um péssimo momento da sua história política. Isso aí não é essa menor dúvida. E deputado, e qual o papel do PSDB, então, nessas eleições para governo de Minas? Hoje o governador, o vice-governador Matheus Simões, governador em exercício, já deu uma deixa, inclusive Berta já tinha dado isso em primeira mão, na coluna dela, a coluna diária da Berta Macaron no Jornal Estado de Minas, quem quiser ler, m.com.br, todos os dias, de segunda a sexta. Ela já tinha antecipado desse movimento do Matheus Simões de se aproximar do PSD, para quem sabe concorrer ao governo de Minas pelo PSD. E talvez nessa movimentação o Rodrigo Pacheco, que está no PSDB, tendo que deixar o partido, inclusive indo até para o MDB, que é um partido com quem o PSDB conversa.
Há uma possibilidade de um alinhamento aí, em busca de uma candidatura mais voltada para o centro? Isso que você está me dizendo é a constatação, me permita dizer, de tudo que eu falei aqui está correto. Ele quer sair do novo. O novo, exatamente porque talvez ele tenha finalmente entendido que continuar nessa ideia, né, de, vamos dizer assim, de clã milagroso que chegou para salvar Minas dos políticos, isso finalmente ele tem acordado para essa. Mas o discurso da antipolítica é um discurso político. E ele tem lá a sua eficiência num contexto de certo desalento também do eleitorado. Exato, nesse momento, né, tudo que nós falamos aqui é decorrente do desalento da população brasileira com a política. Uma certa dificuldade, às vezes, e a gente está vendo que todas as democracias do mundo estão enfrentando esse problema. Isso, né? São processos lentos de resposta e demandas que são colocadas numa velocidade muito mais rápida do que a capacidade de resposta dos Estados democráticos. Né? Então, isso acaba gerando mesmo. A informação ficou muito rápida. Né? É o que nós falávamos das redes sociais. A informação ficou muito rápida. E, portanto, a reclamação pelo retorno à demanda ficou lenta. As coisas mudaram no Brasil. As pessoas antigamente recebiam o jornal em casa e iam ler as folhas dos jornais. E era muito comum, a procura pelos jornais no interior de Minas Gerais era enorme. Vendia-se muitos exemplares no interior. Todo mundo queria saber, ler a opinião do Estado de Minas, para saber o que é que está acontecendo. Hoje o negócio chega pelo Instagram da maneira mais enviesada, ou certa, possível, mas também da maneira mais enviesada possível. Errada, equivocada, cheia de piada e etc. Então, tudo isso serviu para chegarmos ao ponto que estamos. Eu acredito que seja um problema mundial também. Não é um problema nem de Minas e nem um problema do Brasil. Mas o PSDB... Mas é um problema que passa pela discussão e regulamentação das redes, que tem hoje a centralidade das comunicações. Elas que dominam, né? Elas que dão a distribuição da notícia, a notícia que ela quer. E de certa forma, não estão vinculadas a um projeto político. É isso mesmo. Né? Estão vinculadas a um projeto político da extrema-direita, que isso não há uma organização... São os robôs, né? Partidária, digital... São os robôs. Que sai digitalmente de dentro para fora São os robôs. Mas eu só queria complementar, Beto, que há claramente um alinhamento entre a extrema-direita e as redes sociais, né? As redes sociais divulgam muito mais com os seus algoritmos essas notícias que proliferam mais, mas a gente sente também talvez um pouco de cansaço no eleitor. Eu acho que a eleição de Belo Horizonte ela é meio uma resposta para isso, a eleição para prefeito de Belo Horizonte. Você tinha um candidato de extrema-direita que, no final de contas, foi suplantado por um candidato que pregava o centro. Mas essa é a centro, o diálogo, a gestão. Não entrou, inclusive, né, no debate para se defender das acusações gravíssimas e falsas, absurdas. Tacava até a honra dele, né? Esse prefeito Fuad Noman foi tratado em função dos seus livros de uma maneira assim, absolutamente desrespeitosa. E a resposta na urna veio uma rejeição a essa política. Será que nós não teremos isso também? No próximo debate? O que a gente está vendo é que não existe mais eleição fácil. A gente teve uma rejeição, mas quando você pega os resultados, você vai ter ali, você ainda teve 45% que votaram dentro de uma proposta que foi derrotada, mas foram 45%. Né? Então, é de se refletir, não é? Até que ponto a moderação ela vai resistir, digamos assim, né, ao contexto. Eu vou tentar responder vocês dizendo o seguinte: a esperança que me mantém ainda na vida pública é a de que o pêndulo vai voltar, porque de fato, acho que estamos chegando no fundo do poço. E acho que o exemplo que você deu da eleição de Belo Horizonte é um sintoma muito interessante
do que pode acontecer, inclusive, na eleição do ano que vem para governador do Estado. Houve uma grande união em torno de um homem confiável, em torno de um homem maduro, né? E todos os partidos se uniram em torno dele para enfrentar o candidato que representava uma fração, digamos, mais radical, e radicalizou muito no debate político. Então, eu acho que isso pode acontecer. Esse é o nosso desejo, é o sonho do PSDB, e respondendo a sua pergunta anterior, que acabou meio sem resposta, é o que nós acreditamos. Por isso eu acho que o PSDB vai voltar a crescer, porque não só esse pêndulo que já foi tanto à esquerda e tanto à direita, ele está voltando, são os sinais que as pesquisas estão nos indicando, ele volta para um certo equilíbrio, uma certa, vamos dizer assim, paciência, tolerância, e a classe política com isso, os políticos de verdade, os políticos sérios, os políticos corretos, honestos, que têm serviço prestado ao Brasil, tendem naturalmente a crescer com isso. Talvez por isso que eu ainda esteja nessa cansativa atividade, não se iludam. Só para emendar, e não sei como é que está o nosso tempo, Ale. O PSDB, quais são os próximos passos no sentido de federações, fusões, incorporações? O partido vai continuar as conversas ou parou? Parou com esse não parou. É que foram tantas as perguntas que a gente acaba não terminando as respostas. Comecei dizendo que uma das alternativas seria permanecer e permanecendo, ampliar a bancada, aí fazer 25, 26 deputados. Uma outra alternativa, nós estamos conversando muito sobre isso, estudando muito, seria uma união com outros dois partidos menores que estão muito interessados em se federar ou se fundir conosco. E uma terceira alternativa, que também está sendo analisada por nós, seria fazer uma federação com partidos maiores. Tem a história, tem a conversa com republicanos, mas tem também a conversa com o MDB, muito forte, porque nós temos com o MDB uma relação estreita. No meu caso, que entrei na política em 2006, no governo do Temer, a quem eu reconheço como um homem de muitas qualidades, talvez o melhor de todos os últimos presidentes da República que o Brasil teve. Mas para os que fundaram o PSDB, como é o caso do Aécio e de tantos outros, a lembrança de que o PSDB é uma vamos dizer assim, é uma vértebra do MDB. Nasce do MDB. Do MDB. Né? Então estamos aí avaliando essas possibilidades, mas não descartando também a possibilidade de caminhar heroicamente aí para uma eleição que a gente possa eleger 25, 26 deputados federais, quem sabe 30, 32 com esses novos partidos que estão se juntando a nós, e aí teremos representatividade. Mais do que isso, teremos talvez o único discurso de todos os partidos de que nunca aderimos nem ao partido da direita que estava no poder, nem ao partido da esquerda que está no poder. Esteve no poder, está no poder. Deputado, muito obrigada pela entrevista, agradecer demais o senhor pela conversa, foi muito boa, agradecer também a Berta Macarum, convidar todo mundo para acompanhar essa entrevista no site do Estado de Minas e também na nossa plataforma no YouTube, também convidar todo mundo para acompanhar a coluna diária da Berta Macarum, também no m.com, todo dia, e no impresso na página 2, né, que a gente aqui tem um amor pelo impresso enorme, né? E fazemos o impresso com muito carinho, muito tudo, né? Mas o impresso é aquele gostinho especial. Agradecer demais e passar a palavra para o senhor se despedir dos eleitores, deixar o seu recado final e agradecer mais uma vez a atenção e a vinda do senhor aqui no nosso programa. Não, eu quem agradeço participar desse debate de altíssimo nível, que permite, né, a gente exercitar muita inteligência e também que não é grande, vamos ser modestos, e a experiência que a gente foi acumulando, e dizer ao brasileiro o seguinte: não percam a esperança, porque vivemos tempos muito turbulentos, com impeachment, com prisão de presidente da República, depois um bolsonarismo que agradou a muitos, mas que também teve os seus problemas com Covid,
com Lava Jato condenando todo mundo e todo mundo absolutamente em estado de depressão com os representantes políticos brasileiros, achando que todo mundo era corrupto. Eu vivi essa fase, pô. E as coisas estão mudando. Eu não estou andando na rua. Eu, graças a Deus, sou dos poucos aí, eu sei lá se sou dos poucos, mas eu vou para todo lugar e as pessoas só me cumprimentam com respeito, muito respeito. Mercado, supermercado, restaurante, bar, qualquer lugar que eu vá com a minha mulher, com meus filhos, Mineirão, Arena MRV. Ah, que bom. Então, graças a Deus, eu não tenho tido esse problema, porque também a minha ficha também é branca como uma folha de ofício, assim, sai do papel de embrulho. Então, eu acho que estamos vivendo realmente um período péssimo na história do país, mas eu acredito, sinceramente, nós vamos sair dela. Eu não perdi a esperança, não. Tomara. Muito obrigada, agradecer. Obrigada a todo Obrigado, mundo. Berta. Obrigado, Alessandra. Sou seu leitor. Sou admirador de vocês duas. Obrigada pela presença, deputada Alessandra, e Obrigada. a todos que nos acompanharam. Muito obrigado a todos. Muito obrigado Até a mais. todos. Tchau, tchau. Acompanhe a gente nas redes. Obrigada. Tchau.